Vocês sabem quem foi a pessoa que, segundo as Escrituras Sagradas, viveu mais tempo? E quem são aqueles que, de maneira misteriosa, subiram diretamente para o céu, escapando da experiência da morte? Nas páginas da Bíblia, encontramos histórias extraordinárias de figuras notáveis que desafiaram os limites do tempo e da mortalidade. Suas vidas extraordinariamente longas não apenas fazem parte da genealogia bíblica, mas também contam histórias de perseverança, fé e uma jornada que ultrapassou os séculos. Nesta exploração, mergulharemos nas vidas de 3 notáveis figuras que desfrutaram de longevidades que desafiam a compreensão humana. As figuras longevas da Bíblia. Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu entre todos os descendentes de Adão, chegando a 969 anos de idade. Ele era filho de Enoque, que teve um relacionamento tão íntimo com Deus que foi levado ao céu sem passar pela morte. Ele também era avô de Noé, que se destacou pela sua fidelidade a Deus, em uma época de grande maldade e violência. A longevidade de Matusalém mostra o favor de Deus sobre a sua geração. A história de Matusalém está registrada em Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 27. Noé. Noé foi o homem que Deus usou para preservar a vida na terra depois do dilúvio. Ele obedeceu a Deus e construiu uma arca gigantesca, onde entrou com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras, além de um casal de cada espécie de animal. Ele viveu 950 anos, sendo 600 antes do dilúvio e 350 depois. Ele foi o pai das 3 grandes famílias que deram origem às nações que se espalharam pelo mundo após o dilúvio. A história de Noé está registrada em Gênesis capítulos 6 a 9. Jarede. Jarede foi o 6º descendente de Adão, pai de Enoque e bisavô de Noé. Ele viveu 960 anos, sendo um dos homens mais longevos da Bíblia. Ele pertence à linhagem fiel a Deus que se opôs à depravação da humanidade. A história de Jarede está registrada em Gênesis, capítulo 5, versículos 15 a 20. A Bíblia é uma fonte inesgotável de narrativas divinas e misteriosas, onde eventos celestiais se entrelaçam com a trajetória da humanidade. Entre essas histórias, encontramos figuras que foram diretamente para céus, escapando da experiência da morte, em um ato de transcendência espiritual. Suas jornadas são marcadas por mistério e maravilha, que nos lembram da soberania divina e da promessa de um destino celestial. Enoque. Enoque foi o 7º descendente de Adão, o primeiro homem criado por Deus, conforme Gênesis 5, versículos 18 a 24. Ele se destacou por sua fé e obediência a Deus, e por isso recebeu uma bênção especial: ser arrebatado diretamente para o céu, sem experimentar a morte física. A Bíblia diz que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11, versículo 5. Além disso, Enoque foi um dos primeiros profetas da história, que anunciou a vinda do Senhor para julgar os ímpios, conforme lemos na carta de Judas, versículos 14 e 15. Elias. Elias foi um dos maiores profetas de Israel que defendeu a fidelidade ao único Deus verdadeiro contra a idolatria e a corrupção do seu povo. Ele realizou muitos milagres e confrontou os falsos profetas de Baal no Monte Carmelo, em um desafio que mostrou o poder de Deus sobre os deuses pagãos. Elias também teve uma ascensão extraordinária aos céus, pois Deus enviou um carro de fogo que o levou em um redemoinho, diante dos olhos do seu sucessor Eliseu, que recebeu uma porção dobrada do seu espírito. A Bíblia relata esse acontecimento no 2º livro de Reis, capítulo 2, versículos 1 a 15. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o protagonista da Bíblia e da história do mundo. Ele é o Filho unigênito de Deus, que se encarnou na forma humana para resgatar a humanidade da escravidão do pecado e da condenação eterna. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, sofrendo a ira de Deus que nós merecíamos. E ao 3º dia, ele ressuscitou dentre os mortos, triunfando sobre o poder das trevas e garantindo a salvação a todos os que se arrependem e confiam nele. Depois de se manifestar para seus seguidores durante 40 dias, ensinando-lhes sobre o reino de Deus,
Jesus subiu para o céu em uma nuvem, sendo acolhido pelo Pai com honra e majestade. A sua ascensão é um dos fundamentos da fé cristã, que demonstra a sua divindade e soberania sobre todas as coisas. A Bíblia relata esse acontecimento no livro de Lucas, capítulo 24, versículos 51 a 53, e no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Encerramos esta jornada pelas narrativas extraordinárias da Bíblia. Somos lembrados das profundas lições de fé, perseverança e transcendência que essas histórias nos oferecem. Tanto aqueles que viveram vidas longas quanto os que ascenderam aos céus sem passar pela morte, nos inspiram a buscar o divino, a compreender o inexplicável e a abraçar a esperança de um destino celestial. Que essas histórias nos fortaleçam em nossa própria jornada espiritual e nos conduzam à busca constante de sabedoria e compreensão das maravilhas do divino. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar a jornada conosco, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com amigos e familiares. Sua ajuda é fundamental para que possamos continuar a trazer conteúdo inspirador e espiritual. Que a paz e as bênçãos estejam com todos vocês. Até o próximo vídeo